Olá, estamos começando mais um programa Tribuna Livre aqui na TV Câmara. Neste mês de julho irá acontecer o Festival Internacional de Música no Pampa, o FIMP, que chega à sua 4ª edição. E para falar deste evento, que já é grandioso e traz grandes nomes da música erudita internacional a Bagé, está aqui comigo uma das coordenadoras do evento, a poetisa Sônia Alcalde. Dona Sônia, muito obrigado por estar aqui no nosso estúdio. Um prazer muito grande. Obrigado pelo poetisa. A gente faz algumas coisas. Mas realmente, até o FIMP é inspirador. Inspirador para nós que estamos nessa caminhada, né, com eles que fazem o FIMP, né? Porque eu não sei nem tocar pandeiro. Então, mas eu dou todo o apoio, né, para que seja realmente uma bonita realização. E aqui em Bagé é presenteado, sabe, que tem uma coisa mágica. Uma colega, uma amiga, grande amiga do Cultura Sul, ela fez um texto que diz assim, passe de mágica. Foi a Sarita Barros, e realmente a gente vai, parece que é uma coisa mágica, mas tudo tem um princípio, né? E se nós formos colocar bem atrás na história, o que, desde quando começou a ser pensado o FIMP, a gente ia se alongar muito. Então eu fico imaginando, se estabelecia uma data para nós termos algumas referências, né? E é muito bom recordar, Paulinho. Passou rápido esses 4 anos, né? Passou. Desde a primeira edição até agora. O que é de atrações reservadas já para esta 4ª edição? Diria, o maestro Jean Reis diz assim, que os profissionais, mesmo que a grande parte esteja desde a primeira edição, eles já são um show. Porque eles estão sempre no mundo se apresentando. Eles estão em diversas partes, seja na América do Norte, na Europa, ou até na região da Rússia. E eles estão sempre se apresentando, tendo contato com outros profissionais da área que são professores e solistas. E sempre se trocando. Bagé está na boca do mundo, não é na boca do mundo, numa boca do mundo. Desde quando começou a ser pensado o festival? Bem, tudo tem era uma vez. Era uma vez. Tinha um jovem bagiense, o Marcos Machado. Ele, em 1995, ele transferiu-se, foi morar nos Estados Unidos para terminar a graduação, fez mestrado e fez doutorado. E ele sempre, ao retornar a Bagé, dava recitais. Eu ajudava na parte de infraestrutura, adorava toda aquela lembrança que era colocada aqui para Bagé, para os seus compatriotas, né? Vou dizer, tudo aquilo que ele vinha aprendendo. Eu me admirava muito que, apesar de sabê-lo assim tão virtuoso, à medida que o tempo ia passando, ele cada vez ficava melhor com os contatos com os outros profissionais, né? Outros mestres, grandes mestres. E nessas vindas, ele começou a pensar um festival para Bagé. Mas todo sonho, né? Começam as ideias, tem que uma fase do planejamento, né, na imaginação, e depois tem que tornar realidade. Senão vai ficar toda a vida, né, no sonho. Então o Marcos começou a falar, pensar, mas nada que conseguisse assim, um resultado positivo. Foi quando, no início de 2009, ele conheceu o Jean Reis, o maestro Jean Reis. E foi muito interessante. Ele nos contou que estava saindo da Flórida, exatamente de Miami, e estava de carro. E o Jean Reis, sem ele conhecer de quem era e tudo, mas fizeram assim uma apresentação e para aproveitar a carona até o Mississippi, que nem era o Mississippi, era Louisiana, até New Orleans. E eles foram conversando durante a viagem.
E nasceu, vamos dizer, essa grande aproximação do Marcos Machado e com o maestro Jean Reis. Na terra do jazz. Na terra do jazz. Bem, o Jean, entusiasmado, como sempre que o Jean tem uma personalidade de entusiasta, ele ficou encantado com a ideia do Marcos de trazer para Bagé e pela história de Bagé. Porque em sendo Marcos bagiense, ele já conhecia o lastro, né? Sabia dos sentimentos que estão no chão e no ar de Bagé. E foi quando eles começaram a formatar o projeto. Bem, te digo, Paulinho, que o Marcos e o Jean, naquela época, não tinha Skype, não tinha nada dessas coisas. Eles levaram mais de 1 hora conversando comigo ao telefone para me convencer a ser, que eles chamam de meio-campo, o meio-campo, capaz de desenvolver o projeto. Mas o que eu ia fazer? Assim, aí eu fiz um levantamento, vou falar com o FICO que nós temos. Já tínhamos um trabalho muito bom que foi do resgate da obra de Pedro Vane, aqui, o Lagoa da Música, que ele teve envolvido. Depois de 45 anos, nós conseguimos editar uma das obras do Pedro Vane. Eu fui falar com o FICO, mas munida, que eu pedi, né, ao Jean e ao Marcos, não, vocês me deem material, que eu não vou ficar só no papo, porque senão a gente não convence. Porque administradores precisam de dados, porque são gestores da comunidade. Então, tudo que fazem tem que lembrar que eles estão nos representando, mas precisam dar conta daquilo que estão fazendo, né? Eu fui munida de dados e mostrei bem objetivamente ao FICO. Eu disse, FICO, eu tenho um grande projeto que eu, particularmente, não é porque eu esteja envolvida, porque Marcos seja meu genro, não. Particularmente, como profissional, eu considero um grande projeto para Bagé. Não sou carioca, não sou bagiense, assim, nascida aqui, mas sou bagiense desde que pisei aqui, em 1975. Foi a primeira vez, não, em 75 já me mudei. Em 1970 foi quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Em 75 eu me mudei para Bagé. Já tinha os filhos e nós... É uma coisa, assim... Eu diria que é de pele, o amor por Bagé. Bem, aí eu apresentei ao FICO, você olha, eu apresentei tudo num CD, né, feito por eles, né, pelo Jean, pelo Marcos, que eram imagens do Festival de Poços de Calda, onde o Jean é o diretor artístico e pedagógico de lá. Bem, eu disse, olha, você vê e eu gostaria de uma entrevista com o Dudu. Bem, a primeira conversa despertou ainda mais o interesse para essa proposta, essa grande proposta para Bagé. Mas precisávamos uma conversa melhor, que não seria comigo, sim sobre aqueles dos diretores artístico e pedagógico, que o Jean é o diretor artístico e o Marcos o diretor pedagógico. Esse primeiro contato com o Dudu foi no início de dezembro de 2009. Quer dizer, nós levamos 1 ano na formatação, tudo direitinho. E 19 de dezembro de 2009, houve o primeiro contato do Marcos Machado, do Jean Reis, com o Dudu. Me lembro como se fosse hoje. O Marcos já estava aqui em Bagé. E o Jean... Ele chegou na noite anterior, quer dizer, já de 18 para 19, no ônibus da meia-noite. Nós fomos buscá-lo. Já se encantou, porque a cidade estava iluminada, estava uma noite muito gostosa. Aí começamos a passear por Bagé, ele se entusiasmou. E ele teve, no dia 19, o primeiro contato, o Marcos e o Jean com o Dudu. O entusiasmo não foi grandioso. Eu que fico assim acompanhando o processo, foi tão bonito o olhar,
vamos dizer, a expressão, mostrando as possibilidades para Bagé, não por trazer uma coisa que a terra já não conhece, porque a nossa terra, Bagé, ela tem uma história belíssima de música, da arte de um modo geral, na arte, em todas as áreas. No teatro, na dança, olha, tem tanta coisa, e agora no cinema. Né? É verdade. É uma coisa belíssima, né? E eu já estou aqui há mais de 30 anos, aqui em Bagé, tenho podido acompanhar muitas coisas, até ver operetas, enfim, realmente é um lastro. Eles tiveram esse contato e combinaram do Dudu ir a Poços de Caldas. Foi convidado para ir ao Festival de Poços de Caldas para ele sentir na prática como um festival dessa natureza pode transformar uma cidade. Eu estava lá em Poços de Caldas, porque eu também queria ver. Porque se eu ia me meter numa coisa tão grande que eu não imaginava que pudesse se transformar tão grande em tão pouco tempo. Desde que ano é realizado o Festival de Poços de Caldas? Desde 1999. Ele vai fazer, nós estamos no próximo ano, 13, 14, 15 anos que ele vai fazer. Ele é anual? É anual, em janeiro, sempre em janeiro. Perfeito. E assim foi. 9 de junho de 2010, tivemos a primeira coletiva, o Dudu apresentando à cidade o novo projeto em que ele abraçou, né, que teve todo esse percurso do FICO, tem tanto, eu imagino que até os músicos, né, que todos os professores de música do outro lado estavam acompanhando a gente também. Porque ao darmos a cada passo que nós dávamos, eu lembrava da Gioconda Figueiró, lembrava de todos aqueles que passaram, que fizeram o lastro do IMBA, né, da música, e aqueles que estão trabalhando, né, com sacrifício, com grandes dificuldades às vezes, né, dando a sua alma, dando todo, vamos dizer, o seu elan, são verdadeiros idealistas, porque muitas vezes não se tem os recursos necessários que eles merecem, né, para desenvolver a sua arte. A senhora está falando em músicos e tem muitos músicos que estão desde a primeira edição e que estarão nesta quarta edição. Sim, né? sim. Sabe que à medida que nós estávamos pensando sobre isso, lembrei-me que alguns professores não estão até agora conosco porque eles encaixaram o FIMP na sua agenda, que foi o Razeira, que foi o Antônio Del Claro. O Gigla? Sim, mas o Gigla desde a primeira. O Gigla eu olhei no site dele, já faz parte da agenda dele, ele divulga isso. Né? Sabe que o Gigla, ele, para vir a Bagé, ele veio por amizade. Porque eles têm assim, eles estão sempre juntos em diversas situações, né? E eu diria panelinha, eles se conhecem, sabe? Conhecem e chamam outros que eles começam a se relacionar, né? Que eles veem. E o Gigla tinha um compromisso nos Alpes suíços, e um festival de 15 dias. Então ele combinou lá com o festival. O festival ficou apavorado, imagina, porque ele sempre fica 15 dias lá, não adianta. Metade vai ser para vocês e metade para Bagé. Isso na primeira edição? Na primeira edição. Ter o Gigla em Bagé pela primeira vez no Brasil, foi um avanço, assim, um nível, assim, porque não é qualquer um, eles só aceitam certos convites se vem futuro, se vem uma proposta pedagógica também. Porque eles não são só solistas, eles são essencialmente professores, são mestres, são virtuosos, mas eles querem avançar, expandir, divulgar a música erudita e a música de um modo geral, preparando também os alunos. Porque eles, como solistas, como os grandes apresentam a música, né, na sua virtuosidade, mas durante o dia eles descem do palco e estão lecionando. Eles estão ensinando.
Eles estão passando aquilo que aprenderam durante anos nesse esforço muito grande. O Gigla é georgiano da antiga União Soviética, um estado da antiga União Soviética, que é professor da École Normale de Musique de Paris. Ter o Gigla aqui, tinha uma amiga, eu sempre conto que é essa amiga, uma amiga que alterou a data da viagem dela, né, que ela iria a Paris, para estar em Bagé e assistir ao Gigla. Porque lá é muito difícil, além de ser caro. Porque aqui em Bagé é uma coisa combinada, os concertos são gratuitos. Isso para facilitar. Esse é o presente. Vamos dizer que a gestão municipal, ela deu a Bagé, abraçou, atendendo esse apelo. Ter o Gigla aqui, e como os demais que são virtuosíssimos, Alejandro Drago, Carmelo de los Santos, né? E a virtuosidade do Marcos Machado, né? E a pessoa não pode imaginar o quanto é difícil conseguir a presença de uma pessoa dessa natureza, né? Então, o cachê deles é alto, mas aqui fizeram, dizer, um abatimento grandioso, porque não se consegue, né, iniciar um projeto assim sem patrocínios, que se tinha apoiadores, os patrocinadores eram pequenos, né? Mas de muita boa vontade. Você também só vai colocar o dinheiro onde você acredita. Não, vamos dar uma chance. E a chance também foi dada porque em 2010, um ano antes dos 200 anos de Bagé. Então vamos ver se esse negócio dá certo. Aí nós vamos inseri-lo na Semana de Bagé. Vamos inseri-lo nas comemorações de Bagé. E deu certo. E esses que estão, a maioria, desde a primeira edição, eles se entusiasmaram e agendaram, como você disse. O Gigla já tem agendado, já colocou na sua agenda o estar em Bagé. E adoram. Eles nos passam um entusiasmo, já imaginam chegar no Pampa, né? E se inspiram também, que eu acredito. Acredito que eles retornam aos seus lugares de origem, de onde eles são professores, que é essa escola lá onde o Gigla leciona, é uma escola importantíssima em Paris, né? Então ele era da antiga União Soviética, da Geórgia, tá? Que estudou no Conservatório de Moscou, né? Como o Victor Uzur, que veio na segunda edição. E na segunda edição veio o Victor e o Ambartsumian, se não me engano, mas se não me engano, que foi o professor deles, do Marcos, do Victor, do Carmelo, né, que também é russo. Eles têm realmente, os russos têm uma dedicação muito grande à música, né? Vamos dizer, é só olhar a sua história, né, pensar em Tchaikovsky, né? Então eles têm uma tradição musical muito forte, né? Como é que a senhora vê esta mudança saindo do clube comercial para o complexo do Museu Cultural? Bem, o ano passado nós tivemos essa mudança porque o número de pessoas era muito grande. Se fez uma adaptação com anteparos, né? Para que pudesse o som ficar melhor, porque tem boa acústica o comercial, né? Mas o palco fica mais bonito e tem melhor presença. Você tem que criar um clima para assistir, né? E eu acho que o único prejuízo é o número. O comercial propiciava isso? Isso, o número de pessoas. Mas nós vamos ter que ter paciência, até, né, enxergarmos um teatro, né, que é capaz de atender não só, vamos dizer, aos grandes espetáculos do FIMP, mas também às demais áreas, né? Porque é muito bom, você fica no clima, né? Imagina, Paulinho, né, uma coisa que você dizer para uma pessoa, eu te amo. Mas se você disser, eu te amo, né, no ambiente, é diferente.
né? Há um aconchego. Me lembro que quando teve o Alejandro Drago, que se mudou na primeira edição, se fez a apresentação do Alejandro Drago lá no Complexo Dom Diogo, o pessoal veio ao delírio. Porque como nos dias anteriores à sua apresentação, o IMBA já não vazava pelo ladrão de tanta gente, a gente ficava preocupado, né, com a segurança. Eu disse, bem, vamos passar lá pro Dom Diogo. Pá, loto! Nós ficamos assim impressionados. Aí no ano seguinte se pensou no comercial. Foi bom, mas nós tínhamos que mudar toda hora para vermos de que maneira, porque você atender uma orquestra num palco é diferente do que você ter que estruturar uma situação de palco, né? Bem, eu acho assim que só o prejuízo na questão do número de pessoas, né, que vão ter que chegar mais cedo, né? Eu digo assim, até mesmo as autoridades, o Dudu sempre, vamos dizer, e o Fico, cedinho estavam lá, né? A sua família, sempre, a Silvana, enfim, todos estavam cedo para começar. Até eu pensei, mas não é muita exigência não deixar nem um minutinho. Mas aí eu disse, olha, quem está nos bastidores é que vê o esforço que os músicos fazem quando eles estão por se apresentar. Aqui é muito frio, né? Eles botam até bolsa de água quente nas mãos para aquecer, porque eles precisam, né? Precisam ficar bem movimentado, né, para eles se movimentarem bem. Então tem um tempo, eles começam a se aquecer não só com os instrumentos, mas também com as suas mãos, tem que estar tudo direitinho. Não pode passar do tempo, ficar esperando, não. Então 8 horas começa. Até para as famílias que apoiam o filme, que adotam os estudantes, nós dizemos, 19h45 é o limite para vocês comparecerem, para vocês estarem lá. Senão os lugares são liberados. Porque às 8 horas vamos começar. Tem que ser. Tem que ser até como um exercício de disciplina para os alunos que estão comparecendo ao festival, né? Falando em alunos, tem muitos alunos já matriculados para essa edição? Já, as últimas informações, eu não tenho informação final, sabe, Paulinho? Mas já sei que são de diversas partes do Brasil, né? Muitos alunos tem uns que são da Argentina, mas estudam nos Estados Unidos. Então, tem o número de alunos olha, já passa dos 15 estados brasileiros. Eu acho que nós vamos nos surpreender. Os contatos que nós temos, vamos dizer, as pessoas interessadas, e mesmo aqueles que não podem comparecer esse ano, eles estão ligados a Bagé. Estão ligados. O que eles não podem comparecer? Às vezes por compromissos e também por causa do instrumento, né? O ano passado, como foi orquestra sinfônica, tinha uma oferta maior de instrumentos para estudar, né? Esse ano é só cordas, que é a mesma proposta da primeira edição, né? A mesma proposta, que é lindíssimo, né? Eu gosto muito das cordas. A orquestra sinfônica, ela precisa de uma outra infraestrutura, né? E o número de alunos foi bem grande. Para você ter uma ideia, nós tivemos alunos bolsistas, só bolsistas o ano passado, 45 bolsistas. Mais próximo, eu acho que foi 47, mas para te dizer, assim, mais ou menos 45 bolsistas. Esse ano por causa das cordas, são em torno de 22 bolsistas, por causa também dos recursos que nós dispomos. O número de professores os professores só têm condição de atender determinado número de alunos, né? Então, ou aqueles que são de outros instrumentos estão de olho em Bagé, mas não vêm, né? E aqueles que são desse naipe, né? Do naipe da viola, do violino, do contrabaixo, do violoncelo, esses já se mandam. E se tem uma leitura de que tem gente nova e gente também que vem em todas as edições. O caso de um violoncelista, do Ronaldo Teles, ele está sempre aqui, do Luiz Mascaro.
Luiz Mascaro, que atualmente mora na Flórida, está morando na Flórida. Vem unicamente para o evento? Vem, desde o primeiro. E hoje ele é espala, o Luiz Mascaro é espala da orquestra do FIMP. Então ele evoluiu naquela época, ele estava na sua graduação, ele estava num pós-graduação, acho que de mestrado, agora já é doutorado, né? Quer dizer, então ele está de espala, quer dizer, então desde o primeiro, o Ronaldo também, o Ronaldo Teles, que é de São Paulo, de Campinas, ele está desde a primeira, né? E outros, né? Os jovens que foram premiados com bolsa de estudo em Paris o ano passado, eles também estavam de olho em Bagé e vieram correndo para cá, né? Então isso também o FIMP proporcionou, né? Não só a oportunidade deles aprenderem, mas de serem vistos. Quando eles ganham uma bolsa de estudo é porque eles se mostraram, se esforçaram, né? Tem um jovem que não vem a Bagé por causa de compromissos, mas que ele nas 3 últimas edições ele esteve presente, que é o Santiago. Ele é de Montevidéu. E o Santiago, à medida que o tempo foi passando, nós descobrimos que ele é neto de um grande escultor, né, que os monumentos mais grandiosos lá de Montevidéu é do avô dele, do Zorrilla, José Luiz Zorrilla, né, aquele grande obelisco das fontes. Então é uma referência lá em Montevidéu, no Uruguai, e é bisneto do poeta nacional, e um escritor e poeta nacional, Zorrilla também, né, e a gente não sabia que estávamos com uma descendência tão ilustre, e um guri simples, chegou, fez contato, ele toca contrabaixo e fez contato com o Marcos. Eu precisava de ajuda porque eles gostam também de estar junto às famílias, é um hábito europeu, um hábito também americano, da América do Norte, e diminui os custos, porque eles investem na viagem, tudo, diminui os custos para permanência. E para sair para a noite, né? Porque os jovens badalam, né? Eles gostam de sentir, de mostrar, de tocar, que tem sido uma referência. Dona Sônia, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que a senhora reforçasse o convite para que as pessoas compareçam, estejam presentes nessa edição do FIMP, e que a senhora apresentasse também algumas destas atrações deste ano que estarão presentes aqui no evento, que já são características, como a senhora disse, de edições anteriores. Bem, isso tudo, vamos dizer, tem toda essa beleza que nós temos acompanhada do FIMP, é produto de um esforço muito grande assim da prefeitura. E esse ano, devido à série de situações econômicas e tudo, o esforço foi muito forte no sentido de ter apoiadores para que pudesse ser realizado, mesmo enxuto, mas está grandiosíssimo, porque você sabe, né? Às vezes numa salinha pequena, você botando umas flores e você apresentando coisas bonitas, fica tudo muito bem, né? Um forte grupo da prefeitura, né, envolvidos, né, que nós temos sempre reuniões na prefeitura e saem a campo para conseguir, vamos dizer, recursos para que possa ser realizada. E os atrativos vão começar no dia 21. Dia 21 de julho, domingo. Então, no final de domingo, agende-se que nós vamos ter novamente o FIMP em Bagé, até o dia 26. Tem um total de 6 noites que nós vamos ter concertos noturnos, né, concertos junto com os professores ou com os alunos também na orquestra do FIMP. E nós, de concertos comunitários e os acadêmicos. Ai, gente, não pode deixar. Vocês têm que se agendar o dia inteiro. Marque lá na sua agenda. Você querendo assistir a alguma coisa, você pode se inscrever como ouvinte, mesmo que você não toque. Então, você pode se inscrever como ouvinte.
Mas à tarde os concertos acadêmicos, que são maravilhosos, imagine, são guris que estão aí pelo mundo também. E à noite, as belíssimas apresentações dos professores, que é o maestro Jean Reis, Marcos Machado, Victor Uzur, Carmelo de Los Santos, Gigla Catsarava, que deu a sua primeira audição em 2010 e agora retorna dando uma audição, que vai ser no dia 22, à noite de 22, segunda-feira. Vamos começar, vamos dizer, a semana bem, né? Então, durante essas outras edições, ele ficou só como professor e acompanhante. Você vê que coisa maravilhosa. Ele dá grandiosidade e ele ajudando o festival, sem se apresentar ele como recital. Esse ano nós vamos ter. O Gigla vai dar um recital dia 22. E é importante lembrar que a TV Câmara estará presente em todos os eventos e apresentará todos os espetáculos que serão diariamente reprisados pela TV, sempre no dia seguinte. Dona Sônia, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, obrigado pelas suas informações e estaremos juntos no festival. Muito obrigada também. E vamos lá, vamos ao FIMP, de 21 a 26 de julho, e com agradecimento de todos nós, a todos aqueles que estão apoiando, abraçando a gestão que também nos representa. Tribuna Livre desta semana fica por aqui. Até a próxima semana.